mensagem de hoje, Senhor. Pai, que este alimento espiritual seja para o fortalecimento do nosso corpo, alma e espírito. Que nossas vidas sejam pautadas nessa palavra, Senhor. O Senhor pode salvar, nos transformar. Tenha liberdade pelo Teu Espírito, Senhor. Tire de nós toda a falta de atenção e reverência e que nós possamos ficar atentos à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo convença o homem do pecado, justiça e juízo. Faça a Tua vontade. Seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmo 34, já estão em pé. Salmo 34, Salmo de Davi, em uma circunstância, ele narra aqui sobre uma circunstância diferente. Salmo 34, é um cântico de Davi. Ele começa dizendo: eu bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma fará se gloriar no Senhor, os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Oh, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para Ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades. Amém, irmãos? Aqui, pode poder sentar? Aqui estamos novamente com um texto, um cântico escrito por Davi. E sempre ouvimos falar a história de Davi. Deus tinha um carinho, teve um carinho enorme por Davi. Deus escolheu, todos sabem. Obrigado, meu. Todos sabem a história. Deus o escolheu entre os seus irmãos, todos eles. Mas Deus mandou, chamou Samuel. Samuel vai lá e diz a Saul, Samuel diz a Saul que eu já rejeitei, já não tenho mais nada com ele, eu não quero mais que ele seja rei sobre o meu povo. E Samuel disse: olha, Senhor, não mais, Senhor, mas e foi justificando. E Deus disse: Samuel, porque ainda você não entendeu, porque você ainda não compreendeu que eu já rejeitei a Saul, porque ainda você fica nessa defesa sobre Saul. Por que Deus fez isso? Aí Deus diz: olha, hoje eu já escolhi um homem, uma criança naquela época, um adolescente, que é segundo o meu coração, que é segundo o meu propósito, porque eu vou constituir o rei sobre Israel. Eu vou fazer dele o grande rei, porque ele pensa como eu penso, ele age como eu agiria na circunstância. Essa é a expectativa. Mas nós vamos encontrar na história de Davi tantas coisas erradas, tantos embrólios que ele entrou, coisas que às vezes nós reputamos assim como indignas, mas mesmo assim Deus sempre dizia: este homem é segundo o meu coração. Mas por que isso? É porque às vezes nós não compreendemos algo. Deus não espera de nós perfeição. Às vezes nós buscamos a vida toda buscando a perfeição. Nós buscamos a perfeição na nossa profissão, nós buscamos a perfeição no nosso relacionamento, nós buscamos a perfeição no nosso trabalho, buscamos no serviço a Deus. Mas Deus não espera de nós a perfeição. O que Deus espera de nós é chamada coerência. É coerência. E é isso que Davi tinha, ele era coerente com a palavra de Deus, com aquilo que ele professava. E aí ele vai, nessa circunstância, ele teve que fingir de louco diante do rei Abimeleque. Ele teve que fingir de louco diante do filisteu. E um grande ator, um grande artista, porque o rei olhou: porque eu não quero que esse homem fique perto de mim, esse louco, mande ele embora. E Davi então foge e vai se esconder na caverna de Adulão. Mas essa é uma história bonita. Imaginou nas rodas de amigos ali no palácio, Davi contando como ele enganou o rei dos filisteus? É interessante contar. É isso que às vezes nós conquistamos algo, conquistamos
algo e logo nós começamos nas rodas de amigos, nós fazíamos, nossa, eu batalhei, eu conquistei, eu fiz e tal, olha, eu comprei isso e ralei muito e conquistei. Assim nós sempre gostamos das bravatas, né? Nós sempre gostamos de falar. Mas Davi, ele poderia fazer isso, mas ele percebeu algo, ele entendeu algo, que aquilo que aconteceu não tinha nada a ver com a habilidade de ator que ele tinha, não, tinha a ver com Deus, e por isso que ele vai e escreve esse salmo, por isso que ele vai ensinar a nós, que nós, como Davi, nós somos também queridos de Deus. Deus tem um cuidado tão grande com a nossa vida, irmãos, às vezes nós não atentamos para isso. Deus cuida da nossa saúde. Há muito tempo atrás, no começo do ano, se não me engano, eu estava padecendo de uma forte dor na coluna, e foi orado, nunca mais tive essa dor. Ontem mesmo, Deus disse, olha, você tem amigos, mas olha, você tem amigos, mas tem amigos aí nessa roda que são falsos, estão uma coisa diante da sua presença e fora da tua presença é outra coisa. Deus cuida até das suas amizades. Como Deus tem um carinho especial por nós, Deus tem um carinho especial. E aí eu fui observando essa palavra, foi uma palavra de profecia, e no mesmo dia Deus confirmou, e eu fiquei prestando atenção nos detalhes da pessoa, e Deus disse mais ainda, não confie no homem. Eu disse ontem, Deus disse não confie no homem, e eu na noite anterior, nós tínhamos agendado a reunião para 7 horas de ontem, 7 horas a pessoa pontual compareceu ao escritório, e a conversa que nós havíamos iniciado, ela começou a fazer uma volta tremenda, e eu fui observando, porque agora eu tinha o cuidado de Deus, porque Deus disse, ele não é teu amigo, você está crendo que é teu amigo. Eu tinha a palavra, é o cuidado especial de Deus para conosco, e às vezes nós não atentamos a isto. Por que às vezes nós não atentamos? Porque às vezes nós esquecemos a palavra de Deus. Nós esquecemos da palavra de Deus, e o pior desastre da vida do cristão é esquecer a palavra de Deus. Quando ele esquece a palavra de Deus, há um desastre na vida dele, há um desastre. Tem uma pessoa que me acompanha no trabalho, tem 30 e poucos dias, eu comecei a perceber alguma coisa, as coisas começaram a não andar, não fluir, e não vai andando, as coisas não vão acontecendo, e eu comecei a perceber o Espírito Santo, a pessoa falar comigo, e foi me mostrando algumas coisas, e no final, depois de um período, eu falei com a pessoa, olha, você está percebendo que você está tendo algumas atitudes carnais, que você não está se atentando a isso, e por isso que algumas coisas às vezes não vão acontecendo contrário do que você imagina, do que você espera, porque todo cristão que está fora da palavra de Deus, ele sofre consequências por isso. Olha o rei Josias, nós vamos ver o rei Josias, herdou o seu reinado com 8 anos de idade. Seu pai e seu avô, Manassés, seu pai Amon, foram pessoas terríveis em Judá, foram governantes, reinaram sobre o Judá com mão pesada, com a idolatria, destruiu tudo, destruiu também o templo, afastou o sacerdote, foi um desastre. Então morrem os dois, um após o outro, assume o reinado Josias, 8 anos de idade, mas essa criança tinha uma espiritualidade tão grande, tinha um chamado de Deus tão grande, que ele foi crescendo dentro de um propósito, e quando ele começa a entender sobre o governo, sobre o reinado, ele manda restabelecer o trabalho nos tabernáculos, no templo, manda restabelecer o culto, manda os sacerdotes voltarem, fazer a limpeza e restabelecer tudo, e quando os sacerdotes começam a fazer a limpeza naquele santuário, o que eles encontram escondido, perdido num canto? O Torá, o rolo da palavra de Deus. E quando eles encontram aquele rolo, eles abrem o rolo e na presença do rei Josias, eles leem, e Josias diz, olha, se de fato o que nós estamos fazendo na nossa vida é contrária a esta palavra, nós vamos consertar tudo isso aqui agora. E mandou consertar tudo, restabeleceu o culto, e o reinado de Josias foi um reinado abençoado. Por que isso? Por causa da palavra, do carinho pela palavra de Deus, do carinho, é um carinho muito grande, e o salmista Davi, ele vai ensinar todo esse caminho, caminhar com Deus, ele vai ensinando,
E por isso ele vai demonstrando a nós o porquê ele era segundo o coração de Deus. Não era perfeito, é um homem imperfeito, era um homem imperfeito, mas tinha uma coerência com Deus tremenda. Muitas vezes eu me encontro tão incoerente, porque eu tenho uma palavra de fé, eu tenho uma palavra revelada, diz o que devo fazer, mas às vezes diante das dificuldades eu começo a duvidar desta palavra. Então que eu me torno então uma pessoa incoerente, porque se eu vejo Deus realizar milagre após milagre, Deus cumprir sua palavra dia após dia, totalmente, não falhando em nada, e de repente, por um demorar, por um tempo maior, eu começo a duvidar dessa palavra. Estou passando por uma fase tremenda. Você tem equipamento, você tem todos os equipamentos para funcionar. Nós estamos desde a semana passada, amanhecendo o dia, o pessoal trabalhando num esforço tremendo, no sacrifício de passar 2 dias, 48 horas sem dormir, para fazer aqueles equipamentos funcionarem, e não está conseguindo funcionar. Um funciona, o outro não funciona. Amanhecemos lá, acabei de chegar do trabalho, todo mundo todo estourado, mas não funciona. Então eu começo a observar aquilo, eu começo a observar, há um mistério, alguma coisa está acontecendo, porque são profissionais que entendem do que estão fazendo, mas passam a noite toda, dia e noite, mexendo, desmontando, remontando, testando eletrônica, testando mecânica, e na hora que vai funcionar, não funciona, funciona um pouquinho, e daqui a pouco não funciona mais. Há um mistério, há um mistério. E aí eu fico observando aquilo, e fico: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que isto? O porquê disto? Será que é a tua mão para que não seja agora, para que espere mais um pouco? Ou será algo diferente, Senhor? Então, porque eu tenho uma certeza, porque eu tenho uma palavra, mas às vezes se eu fraquejar, se eu deixar de meditar nessa palavra, eu passo a duvidar da palavra, e aí eu me torno uma pessoa incoerente, não tenho coerência. Por que não tenho coerência? Porque eu propago essa fé, eu falo desta fé, eu ministro algumas vezes sobre esta fé, e quando vou experimentar desta fé, eu nego esta fé. Se nós somos chamados para este corpo, para um corpo espiritual, para servir a Deus totalmente, plenamente, então eu tenho que ter coerência, porque tendo coerência, eu serei considerado o Filho de Deus, o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é só filho por causa da adoção, só é filho por adoção. Ninguém é filho, nenhum tem na igreja, no corpo de Cristo, não tem bastardo. Tem filhos que são gerados pela adoção do Espírito Santo, que porque Jesus morreu e deu o direito de ser filho do Pai. Então agora eu tenho um Pai que cuida de mim, e tem um cuidado tremendo por mim. E por isso que o salmista vai dizer o que? Ele começa dizendo: olha, eu bendirei o Senhor em qualquer tempo, qualquer dia, um dia ou outro, um dia após outro, e na quarta ou na quinta, na sexta, não, diz em todo o tempo. Então me dá uma oportunidade de bendizer o Senhor em qualquer circunstância. Paulo mesmo vai dizer isso: estou acostumado, eu sou pronto, eu vou para fazer o quê? Agradecer a Deus, glorificar a Deus em qualquer circunstância, seja na bonança, seja com roupa, sem roupa, do jeito que for, eu já estou experimentado para glorificar a Deus. Então o salmista vai dizer: eu vou glorificar a Deus em todo tempo, porque aquela experiência que eu tive diante daquele rei, que era para minha morte, que era a morte de Davi, Davi morreria com toda certeza, aquela estratégia, ele reconhece: foi Deus que me deu, não foi pela minha esperteza. Porque às vezes nós achamos que nós somos tão espertos, nós somos tão assim habilidosos nas circunstâncias, e você não desconfia, você nem percebe, você nem para meditar. Eu às vezes nem paro para meditar que foi Deus. Naquela situação que eu não tinha o que fazer, de repente eu começo a agir em uma direção, e essa direção que eu tomo está tudo certo.
E aí no final eu digo: nossa, como eu sou capaz, como eu sou competente naquilo que eu faço. E sem parar para observar que foi o Senhor. E o salmista vai dizer: se não for o Senhor que sempre esteve ao nosso lado, ele vai dizer: ora, diga, se não for o Senhor que fez todas as coisas, que fez as coisas acontecerem, você está aqui hoje, foi porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Não foi porque eu tenho meu carro com combustível, porque se fosse o Senhor, quem você não estaria aqui. Mas Deus proveu que eu estivesse aqui, emendamos tudo, mas o Senhor permitiu que chegasse tudo, desse certo, porque tinha tudo para dar errado, mas Deus permitiu que desse certo. Quando às vezes você está vindo a caminho, atravessa uma moto, atravessa uma pessoa, às vezes embriagada na sua frente, e do seu carro, e você se assusta, mas não acontece nada. Aí você, sem perceber, sem notar que algo aconteceu. Então o salmista vai dizer: olha, eu vou bendizer o Senhor todo o tempo, toda circunstância. Foi da bonança, graças a Deus, Senhor, te agradeço. Na desgraça também, Senhor, te agradeço por essa possibilidade da experiência que eu posso ter contigo. Porque quando eu estava na sexta-feira, já éramos quase 4 horas da manhã, eu ligaram o aparelho no equipamento, eu disse: Senhor, faça que pelo menos esse aparelho funcione, pelo menos esse aparelho funcione, para que nos dê aquela expectativa, aquela esperança. Ligaram o equipamento, tem algumas divisões, uma parte funcionou tranquilo, a outra não funcionou nada. A minha fé, a fé da minha oração, que eu disse naquela circunstância, porque eu precisei lutar contra a minha incoerência. Eu precisei manter firme, Senhor. Eu orei, Senhor, e se é a tua vontade, esse equipamento vai funcionar. E aquele profissional desmontou um monte de mecânica, muita coisa mecânica, desmontou e preparou, colocou de volta numa rapidez tremenda, funcionou. Mas o resto não quer funcionar. Então, o que eu vou dizer? Glorificarei o Senhor nos momentos também que nada dá certo, que não dá certo, não está dando certo, 10 dias não está dando certo. Tudo pronto, tudo organizado, tudo contratos assinados para começar e nada dando certo. Senhor, Deus está brincando comigo. Deus está brincando, porque preparou tudo, o mais difícil já foi feito, e agora aquilo que era mais fácil para nós não está acontecendo. Era mais fácil, não está acontecendo. Mas por que isso, irmãos? Porque Deus experimenta, prova. Porque Ele diz, e tem uma palavra, e tem o escrito, Ele diz: tem algo maior que isto. Mas eu não posso achar que é a minha capacidade, que é a minha habilidade. Então Ele me permite passar por circunstâncias que às vezes eu não compreendo no momento, mas amanhã eu vou olhar para trás e o Senhor vai me dar a revelação, porque aquilo aconteceu daquela forma. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Manter a minha coerência na palavra de Deus. Não creio em Deus somente quando há bonança, quando as coisas estão fáceis. Eu preciso crer em Deus também quando as coisas não dão certo, quando as coisas não estão acontecendo como eu planejei, como eu queria que acontecesse. Porque nós glorificamos a Deus quando tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. É fácil glorificar a Deus na bonança, é fácil glorificar a Deus quando está tudo indo bem. Mas infelizmente nós, como filhos de Pai, nós somos preparados não para esta vida natural que nós vivemos, mas para um espiritual. E por isso que Ele nos leva para o aperfeiçoamento diário. Nós não somos perfeitos, nem seremos perfeitos, mas Deus, trabalhando em nós, nos leva ao aperfeiçoamento diário. Você, sem perceber, você que era uma pessoa pesada de palavras, hoje você já não é mais. Você já sabe usar a palavra. Então Deus cuidou da tua linguagem. Você não percebeu isso? Deus cuidou da sua linguagem. Você antes era uma pessoa ansiosa, a ansiedade era o seu sobrenome.
Hoje você olha a circunstância e já não entra em desespero, porque você sabe que tem alguém cuidando de você. Olha o que Deus faz. Deus trabalha por aquele que nele espera. Não há um Deus, não há ninguém. Você pode chamar todos os deuses, como chamou Elias, mandou invocar todos os deuses, mas nenhum que trabalha 24 horas pelo bem daquele que o ama. Não tem. Somente o nosso Deus faz isso. Somente o nosso Deus. E aí o salmista Davi, ele vai dizer: eu vou bendizer por isso, eu vou bendizer o Senhor todo dia. E nós também podemos fazer isso, meus irmãos. Nós podemos glorificar a Deus o tempo todo. E vai ser maravilhoso. Você vai ver como a atmosfera espiritual vai ocupar o espaço aonde você ocupa, seja no seu trabalho, seja na sua família, porque aquilo que está errado vai sendo consertado, porque você é portador da paz. E aí ele vai dizer o quê? Bendirei o Senhor todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Não vai estar amaldiçoamento, a maldição, não vai estar outra coisa, vai estar o louvor. Mas quando eu chego naquela situação de choque, de embate, eu tenho louvor, a palavra de Deus para aquela circunstância, para aquela situação. Imagina há um desmonte do adversário, não é? Quando o adversário vem com tudo e encontra palavras afáveis da sua parte. Você acha que ele vai encontrar forças para repelir, para te enfrentar, para te agredir? Não, porque como dizem, quando um não quer, dois não brigam. Mas se permito que aquilo que é carnal, aquilo que dá em minha incoerência, tomar ocasião, naquele momento vai vir discussão. E sabe que como maior perdedor, eu posso sair vitorioso, eu posso ter conseguido o que eu queria naquele embate, mas o perdedor será eu. Por quê? Porque depois daquela circunstância, daquela situação, o Espírito Santo irá se entristecer e eu ficarei triste e sem saber às vezes por quê. Porque não era a vontade de Deus. Então o teu louvor estará sempre na minha boca, minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Quem que são os humildes? São todos nós, aqueles que receberam o Espírito de adoção do Pai, aqueles que receberam a Jesus Cristo. Os humildes irão se alegrar e ficarão felizes, porque quem não se alegra com a alegria do irmão? Aquele irmão que às vezes vejo pessoas aqui chegando aqui na dificuldade, como eu também cheguei, e continuo às vezes em algumas circunstâncias, algumas áreas, e chega aqui e vai sendo reconstruído. Tem coisas assim, eu vi um testemunho do irmão aqui, que eu chorei de alegria, de ver ele testemunhar que estava sendo liberto de um vício que o importunava há muitos anos, e estava destruindo a sua vida pessoal e seu relacionamento profissional, e ele dá o seu testemunho. Irmãos, é alegria. Então os humildes se alegram. Se você não consegue se alegrar, preste atenção no seu comportamento, porque os humildes se alegram com o outro, com a felicidade do outro. Ele fica alegre porque o outro deu certo, o outro conseguiu alcançar o objetivo, a promessa de Deus. Porque quando Deus diz a alguém aqui e você acompanha, ó Senhor, confirma, Senhor, a palavra, ó Senhor, realiza essa obra na vida do meu irmão, você está feliz, porque você é o quê? Humilde. Porque os orgulhosos não têm lugar no reino de Deus. E vai dizer isso, o salmista Davi vai dizer: magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Todo dia, na madrugada, estamos aqui exaltando o nome do Senhor. E eu busquei o Senhor, e o que Ele fez? Ele me ouviu. Por quê? Me livrou de muitos laços e muitas coisas. Porque quando nós glorificamos a Deus, nós invocamos a Deus, Ele cuida de nós. Ele tem um zelo, irmão. Ele tem um cuidado tremendo. E quando você abre a sua boca e busca Ele, invoca Ele, socorre-me, Senhor, Ele vem em teu socorro, em meu socorro, naquela circunstância, naquele momento que eu não tenho mais saída, não vejo saída para aquela circunstância na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clamar ao Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, porque eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de resolver
este problema, essa situação que se encontra diante de mim. Então Ele ouvirá e vai responder a minha oração, e vai dar a mim a capacidade intelectual ou espiritual para resolver aquela circunstância, aquela situação. Então, quando eu olho para trás, o que eu vejo? Vitória. Vitória. Sabe por que eu vejo vitória? Porque eu vejo a intervenção de Deus em todas as situações. Em todas as situações. E aí o salmista diz: eu vou glorificar a Deus, sabe por quê? Por todos os seus benefícios. Eu vou glorificar a Deus. Não tenho motivo para glorificar no presente, mas eu tenho motivo do passado. Jeremias, nas Lamentações, diz: olha, Senhor, traga-me à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, todas as suas maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Então, se no presente eu enfrento uma adversidade que não encontro solução para ela, eu vou ter o quê? O passado, porque eu vou lembrar de todos os benefícios que o Senhor já me fez. E até agora estou aqui, se ainda estou de pé, é porque a mão dele tem me sustentado. Se você ainda está de pé, é porque Ele te sustentou. Não é pela tua capacidade, não é pela sua espiritualidade, foi porque Ele te sustentou. Quantas vezes o Senhor pensou em desistir? Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantos momentos na minha vida, nos conflitos internos, eu pensei: não tenho forças, vou desistir. Mas de repente o Espírito Santo começa a trabalhar em uma palavra, em um louvor, em algum sentido, e vai me dando a compreensão. Eu precisava ouvir Deus falar comigo: Senhor, eu preciso ouvir que Tu falasse comigo algum tempo atrás. E eu fui para a igreja, e o culto, e daquele dia tinha um seminarista, e ministrou, e nada aconteceu, mas no finalzinho o pastor Oswaldo Coutinho, ele foi e cantou um louvor que ele aprendeu no congresso, e diz o seguinte: se até aqui, no louvor dizer, se até aqui você ainda está em pé, é porque eu tenho te sustentado. Aquela palavra mudou o meu destino. Aquela palavra mudou tudo. Eu fui para casa glorificando a Deus pelaquela palavra, por simples demais, mas Deus me deu a palavra que eu precisava. Por que isso, irmãos? Porque Ele tem cuidado de nós. E quando eu vejo desta forma, quando eu começo a ver as coisas desta forma, eu vejo que não sou eu. Não sou eu que me mantenho em pé, é Ele que cada dia me acorda pela manhã, é Ele que me dá o ar para respirar, é Ele que me dá condições para trabalhar, é Ele que me deu emprego, Ele que me conduziu à minha profissão, porque eu não tinha intenção de fazer faculdade nenhuma, mas de repente tinha uma roda de pessoas e começaram em São Paulo, começaram a falar sobre profissões, e eu percebi: eu preciso estudar. Então eu fui estudar, e Deus foi, quando primeiro ano de uma faculdade, eu pensei: não vou conseguir, eu não entendo nada que estão dizendo aqui, eu estou leigo em tudo, mas Deus foi capacitando, e fui um dos melhores naquele curso. Fui para outro, então quem foi? Eu fiz isso, Deus me capacitou, porque quando eu entrei era um leigo, não tinha capacidade, não tinha conhecimento, tinha feito um segundo grau mal feito, de qualquer forma, mas Deus foi preparando e me dando capacidade para compreender aquilo que era natural. Às vezes você pensa que Deus só cuida do teu espiritual, está equivocado. Deus cuida do teu natural também. Porque se assim não for, Ele não dava um transporte para você, Ele não te dava alimento, quando te abençoava no alimento, no seu trabalho. Não, Deus cuida de tudo. Ele cuida de tudo, porque Ele sabe cada detalhe da minha vida, e não cai um fio do cabelo da minha cabeça sem que Ele saiba. Você sabe disso? Não cai nenhum fio do cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus esteja no controle. Você pensa: eu estou ficando careca, é porque, não, Deus sabe de tudo isso, irmãos. Deus sabe, cada fio foi caindo, Ele sabia o que estava acontecendo, cada dia. Então, você no começo do meu dia, eu sei, porque eu vou glorificar a Deus no meu dia, porque eu vou consagrar o meu dia a Deus, porque eu sei que se eu consagrar o meu dia a Deus, Ele continuará cuidando de tudo. Ele continuará cuidando de tudo.
E nas circunstâncias aonde eu não consigo, aonde eu não tenho saída, Ele vai dar estratégia, assim como deu a Davi, porque Davi ia morrer, mas Deus deu estratégia a ele, e ele reconhece isto no seu cântico. Esta a diferença do homem coerente com a vida espiritual, porque nada que ele faz atribui a si mesmo a honra, porque tem um medo. Às vezes a gente ouve os louvores, alguns cânticos que nós ouvimos, dando honra ao homem, vai fazer, você vai ser, e vai pisar isso, e fala tanta coisa, fico sem entender, porque Deus não dá honra ao homem, Deus não dá honra ao homem, irmãos, mas Ele levanta o homem para que possa ser glorificado. Ele levanta. Eu coloquei lá onde nós estamos para inaugurar, eu falei sim que eu tinha um propósito com Deus, eu mandei colocar as placas, eu fui colocar nas coisas, já fez as placas e disse, entre aspas, Salmo 126, se não me engano, se não for o Senhor que sempre esteve ao nosso lado. Eu mandei colocar lá bem visível, para todo mundo ver que não foi eu que fiz, não sou eu, e que eu possa ver também o memorial para mim, que eu todo dia que eu olhar para aquilo e saber, não fui eu quem fiz, porque a honra vem, as pessoas têm a questão humana, natural, mas eu tenho que vigiar, porque se não for o Senhor, que sempre esteve ao seu lado, cuidando de tudo, você não estaria ainda em pé, você teria se entregado às desgraças da vida, mas Ele cuidou de tudo, até hoje, até esse minuto Ele tem cuidado de tudo. Então se Ele cuidou até aqui, então o que eu devo fazer? Atribui a Ele a honra, a glória e a majestade. É isso. E aí o salmista, o Davi vai dizer aqui, ele vai dar honra a Deus pelo aquele evento. Um evento que nós encontramos, nós vamos ler nas crônicas, nós vamos ler a passagem e vamos encontrar, meio estranho essa situação que Davi fez. Ele finge de doido e começa a espumar, babar, e sai na frente doido e foge. Muito estranho, uma atitude de uma pessoa que é escolhida por Deus para ser rei, muito estranho, mas ele vai compreender que mesmo nessa situação de humilhação, ele era escolhido por Deus para ser rei, já havia sido ungido para ser rei, e agora ele foge como um doido, ele foge, mas ele não tem isso por humilhação e nem por grandeza, ele tem isso como uma providência de Deus. E para encerrar, eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as dificuldades. O que eu devo fazer, irmãos? Estou na dificuldade, o que eu devo fazer? Clamar a Deus, porque eu tenho a palavra de Deus em mim, então eu posso fazer o quê? Clamar a Deus. Senhor, me socorre, Senhor, venha em meu favor nessa circunstância que eu não tenho mais domínio sobre ela, então Senhor, socorre. E o salmista vai dizer, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, e vai dizer ainda, e a gente vai lendo, provai e vede, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E tem um anjo ao nosso redor, irmãos, cuidando de nós, cuidando de tudo, da sua casa, do seu trabalho, da sua direção, do seu carro. Tem um anjo de Deus cuidando, porque por isso às vezes você está dirigindo, de repente sou o volante, às vezes você muda a direção de uma vez, assim, você fica sem entender, e você não sabe, não percebe isso. Tem um anjo cuidando de você, enviado por Deus para cuidar daqueles que são filhos dele. E vai dizer ainda, e provai, aí que vem, provai e vede que o Senhor é bom. E o que é? Abençoado é o homem que confia nele, que nele confia. Amém, irmãos? Aleluia.